Bem-vindos, amigos internautas, a outro Alvorada Cultural, programa 719, novena temporada, nona temporada. Será pronúncio de alguma coisa? Nove. Que legal chegar até aqui. Hoje esse programa vai ser todo em português, porque estou com uma amiga brasileira, ela, Laís Maurílio. Obrigado por seu tempo. Como que você está? Seja bem-vinda. Tudo bem, Raul. Um prazer estar aqui com você e com todo mundo que assiste a gente. Beleza. Uma das milhares de brasileiras que migrou para Canadá, um dos países que mais recebe imigrantes. A gente tem falado muito sobre imigração esse ano por causa de um programa que a gente faz na rede toda segunda-feira, né? Semanário Latino-Americano, e ali a gente fala de imigrante. Você é uma. Quanto tempo que não vinha ao Brasil? Como que foi esse reencontro com tuas raízes, com tua família, tua cidade? Tinha 3 anos e meio que eu fui para o Canadá e eu nunca tinha voltado. Então é a primeira vez que eu estou voltando. Antes de chegar aqui de volta, a maior expectativa e o maior medo que eu tinha era do calor, né? Porque eu não estou mais tão acostumada e a gente está no auge do verão. Mas eu dei sorte, porque eu cheguei numa temperatura amena, 22 graus, tempo nublado. 10 dias de chuva, parece Canadá. Até demorou um pouco para eu conseguir aproveitar o sol, que eu estava com um amarelo canadense, agora eu já estou no meu bronzeado normal, fazendo jus a uma boa brasileira. Vai chegar lá no Inveja, claro, lá, né? Exatamente, vou voltar agora em Ottawa, né? Eu vivo em Ottawa, na capital do país, e é um dos lugares não os mais frios, mas que tem uma enorme amplitude térmica. Então, os invernos, a gente pegou esse ano, por exemplo, no início de fevereiro, do final de janeiro, início de fevereiro, a gente chegou a ter temperatura real de menos 26 graus, com sensação de menos 34. Deus me livre. E no verão, no auge do verão, a gente chega a 35 graus. Olha, tem dias que chega a 35 graus com sensação de 40. Então, você imagina, é uma amplitude térmica muito grande. Ottawa é num vale, então, junto com o efeito dos lagos, né? Porque Ontário faz parte dos grandes lagos, então, em torno da província de Ontário, né? Do estado de Ontário. E junto com o efeito do lago, mas o vale, a gente tem essa amplitude térmica enorme, muita neve. Eu saí de lá debaixo de neve, não muito frio, só menos 6 graus, quando neva não fica muito frio. E cheguei aqui com 22 graus, muito ansiosa, em especial para ver minha família, que eu não via há muito tempo, 3 anos e meio. Tenho 3 sobrinhos, um deles eu não via minha irmã nem grávida, então era uma nova pessoa inteira que eu nunca tinha visto, só conhecia por videochamada, mas nunca tinha visto pessoalmente, beijado, sentido cheirinho. E os outros 2 eu já conhecia pessoalmente, né? Deve ser uma sensação estranha, né? Toma aqui, esse é seu sobrinho. Aí você pega essa coisinha e sabe que até o final de sua vida, essa coisinha vai fazer parte de tua vida, de tua família. Você vai deixar herança para ela, talvez. Que louco, né? Eu então, porque eu não tenho filhos, então eu sempre brinco com os meus sobrinhos, principalmente o mais velho, que já tem quase 14 anos. Eu falo, titia não tem filhos, então tudo que titia ganhar é para vocês. Vocês são os meus herdeiros. O governo canadense não dá estímulo para os imigrantes ter filhos lá?
Então, lá existe um grande estímulo para se ter filhos, para todas as pessoas, né? Não só para os imigrantes, para os canadenses também, né? Os imigrantes hoje, para você ter uma ideia, no Canadá a gente tem mais ou menos 36 milhões de pessoas no país inteiro. É pouca gente para um país enorme, a gente pode comparar a extensão territorial com a extensão do Brasil. Então, tem muito espaço vazio, é muito espaçoso. Mas tem 36 milhões de pessoas. Esses estímulos não vêm com namorado incluído, não, né? Não, ainda não. Um dia, quem sabe? Então, são 36 milhões de pessoas vivendo no país. Desses 36 milhões, 7 milhões e meio são imigrantes. São pessoas que não nasceram no Canadá. Então, é um país que confia bastante na imigração como um método de crescimento de população e de crescimento econômico também, porque os imigrantes são força de trabalho. O sistema de imigração é um sistema que privilegia as pessoas que têm uma formação profissional já especializada e experiência, mas isso não quer dizer que você vai chegar no país e vai conseguir trabalhar com a sua profissão, né? Então, os imigrantes também são uma força de trabalho e acredito como na maior parte dos países que recebem imigrantes, principalmente os países do dito primeiro mundo, os países desenvolvidos, com muitas aspas, os imigrantes são todos forças de trabalho dos trabalhos de entrada, né? Deixa eu fazer um adendo, Laís. Esta semana, na frente da Casa Branca, uma multidão lá protestando com um slogan: um dia sem imigrante. Para os restos dos americanos tomar consciência da importância do imigrante na vida cultural, social, econômica, tal, que, para países americanos, principalmente Canadá, Estados Unidos, grandes, foram feitos a base de imigrações, né? Claro que os tempos mudam, né? E, de pronto, também mudam as políticas do Estado. Já vamos continuar falando de ti, mas eu estou curioso por uma coisa. Você é jornalista, é claro que você está sempre antenada. Você está aqui, mas está de olho no que acontece lá. Eu quero que você me explique essa história dos caminhoneiros que está acontecendo. Mas me diga, quantas horas de viagem a Ottawa? E aí me fala sobre os caminhoneiros, por favor. Se eu viesse direto em voos com intervalos normais, seria cerca de 14 horas. Porque um voo de Toronto para o Rio são 11 horas. De Ottawa para Toronto são 2 horas, 1 hora e um pouquinho. E aí os intervalos, troca avião e tal, então seriam de 13 a 14 horas, eu acredito, de viagem, né? Não tem voos diretos de Ottawa para nenhuma cidade brasileira. De Toronto, você tem voo para São Paulo só, não tem mais voo para o Rio. E de Montreal tem voo para São Paulo também. Eu vim pelos Estados Unidos, porque são os voos mais curtos e mais baratos. Então, quando eu decidi migrar para o Canadá, eu já fiz o visto americano já pensando nisso, não só com relação a voltar para o Brasil e ter mais opções de voos, mas também para o caso de querer ir para os Estados Unidos, de precisar. Eu fui para fazer um mestrado e depois continuar vivendo, e os países são muito juntos. Então, uma oportunidade de uma conferência, um trabalho, alguma coisa, já estava com visto americano garantido. Então, isso foi uma escolha inteligente da minha parte. Então, eu consegui economizar bastante até na minha passagem, né? Eu paguei uma passagem relativamente barata, foram $700 ida e de volta. O preço médio para chegar até o Rio é $1.000, o voo de ida e volta. E passando pelos Estados Unidos, você sempre consegue alguma coisa mais barata, como eu consegui por $700, né? Que foi uma barganha. Então, claro, é um investimento que vale a pena. Lá no hemisfério norte, como aqui, as empresas de aviação devem ter sofrido baque, né? Desapareceram algumas conhecidas lá também? Sofreram muito porque no Canadá, em especial,
teve uma suspensão de todas as viagens internacionais por alguns meses, de março de 2020, praticamente o ano de 2020 inteiro. Teve suspensão de voos internacionais, suspensão de voos locais em algum período. Então, assim, teve um período que estava tudo fechado, completamente fechado. Então, as empresas perderam dinheiro, tiveram ajuda do governo, mas ainda assim demitiram pessoas. Então, isso também está sendo muito questionado, porque o governo canadense subsidiou a sobrevivência das empresas e ainda assim teve uma grande demissão, um grande número de pessoas demitidas. Algumas, se eu não me engano, 2 empresas que faziam voos em especial para a região do Caribe e da América Central pararam de operar. Uma foi comprada pela Air Canada, que é a principal empresa aérea do país. Então, a Air Canada comprou essa empresa, que é Travel Star, se eu não me engano, mas ainda assim demitiu, né? Quer dizer, demitiu, reclamou que não conseguia mandar as pessoas, mas comprou uma empresa. Então, isso também é uma coisa que está sendo bastante questionada por lá agora, nessa ressaca da pandemia, que a gente continua lá, as províncias, de maneira geral, continuam em algum nível de restrição. Complicadas ainda, não acabou a pandemia lá não, né? Não acabou ainda. Então, me fala sobre os caminhoneiros, Laís. Que alvoroço é esse? Os caminhoneiros estão ligados, a situação dos caminhoneiros está ligada às restrições da pandemia, né? Ou pelo menos foi isso que eles nos fizeram acreditar no começo. Tudo começou quando o governo federal exigiu que todos os caminhoneiros que entrassem no país pela fronteira dos Estados Unidos, que só poderiam atravessar a fronteira se tivessem completamente vacinados, 2 doses da vacina. E o governo foi criticado de um lado, como sempre, por outro foi apoiado. Eu, particularmente, achei um pouco exagerado, porque já existe uma proibição das pessoas entrarem em lugares se não estiverem vacinadas. Então, um caminhoneiro que está dentro do próprio caminhão sozinho, entrar no país e não poder entrar em lugar nenhum, já é um bom nível de proteção, né? Mas eles resolveram fazer essa exigência. Então começou uma grita, em especial do Partido Conservador. A gente tem o principal partido, né, a segunda força política é o Partido Conservador, que é a oposição oficial. O Partido Liberal é o partido do primeiro-ministro, o Justin Trudeau. Então, o Partido Conservador é a oposição oficial. Então, o primeiro a falar foi o Partido Conservador, seguido por outros partidos mais à direita, como o Bloc Québécois, que é um partido da província do Quebec, que é um partido separatista, que quer a independência do Quebec, que é mais conservador que o Partido Conservador. Então, se juntaram esses 2 partidos, outros partidos mais nanicos, que não têm representatividade, mas que têm voz, apoiando as reclamações dos caminhoneiros. E, a partir daí, das províncias mais conservadoras do Canadá, que é a província de Alberta e a província de Saskatchewan, se formou esse comboio de caminhoneiros que iria até Ottawa para protestar diante do parlamento, que é a sede do governo federal. Esse comboio se moveu por 2 dias até chegar em Ottawa, 2 ou 3 dias. A cidade não fez nenhuma preparação, nenhum bloqueio, porque, a princípio, no centro da cidade você não entra com caminhões. Mas a cidade não se preparou para nada, não fez nenhum bloqueio, não fez nada. Então, esses caminhões adentraram a cidade, foram para a frente do parlamento, fecharam o centro da cidade. Isso foi no início de fevereiro, na primeira semana de fevereiro, primeiro fim de semana de fevereiro ou último de janeiro. A gente está hoje no 21º dia de protesto. Então, a gente já tem 3 semanas de protesto no centro da cidade. Vamos respeitar, 3 semanas é um tempo considerável.
Canadá, se fosse na Argentina era possível, mas Canadá é estranho, né? E o que começou como vamos protestar contra essa exigência aos caminhoneiros, aos poucos foi se tornando um protesto contra todas as restrições da pandemia. Nem vacina eles querem, talvez, né? Então eu quero ter o direito de não tomar vacina e poder entrar nos lugares, porque o direito de não tomar vacina você tem. A vacina não é obrigatória, mas você tem que assumir as consequências. Se você não toma vacina, você não pode acessar os lugares. Mas as pessoas querem não tomar a vacina e continuar vivendo normalmente. Isso não entendem. Não usar máscara, não ter capacidade reduzida nos lugares, porque hoje a gente está vivendo com todas as lojas e os restaurantes com capacidade reduzida de, no máximo, 50%, alguns lugares com 20%, 25% da capacidade. Então, como o que você viu aqui do Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro e na capital, na cidade do Rio de Janeiro, você acha adequado a forma que se trata o transporte, o comércio, a interação social, os cuidados? O que você achou? Um pouco descuidado, né? Aqui é muito mais descuidado, né? No Canadá, a gente tem uma particularidade lá, que todas essas medidas são medidas que são tomadas pelas províncias, né, pelos estados. O governo federal, teoricamente, não manda nas decisões das províncias. Certo. Então, a maior parte das províncias, você é obrigado a usar máscara no transporte público, obrigado a usar máscara em qualquer loja, obrigado a usar máscara em qualquer lugar fechado. E as pessoas reforçam o uso da máscara. Eu, na minha dupla jornada de trabalho, em uma delas eu trabalho numa Starbucks. Eu sou uma supervisora numa Starbucks. Então, eu sou a pessoa responsável por reforçar o uso da máscara. E eu já passei por situações ruins lá. Uma vez eu já quase apanhei de um homem, quase o dobro da minha altura, porque ele não queria usar uma máscara. Eu precisei chamar a polícia, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Eu sou uma pessoa que tem restrições contra a força policial, e eu acho que não é o fórum adequado para lidar com esse tipo de coisa, não é a polícia, mas a partir do momento que a gente passou a sofrer uma ameaça física, eu fui obrigada a chamar a polícia. Então é um momento tenso. Então, com esse caldo de tensão, os organizadores do dito protesto dos caminhoneiros cresceram. Então, a gente tem um caldo de protesto, de insurgentes, que é hoje como a cidade chama essas pessoas, que realmente dominaram o centro da cidade, alguns quarteirões do centro da cidade, por todos esses 21 dias. Essas pessoas encamparam esse discurso da liberdade, né? Estamos aqui lutando pela liberdade de viver a nossa vida como a gente acha melhor, sem o governo ficar dizendo para a gente o que a gente tem que dizer, o que a gente tem que fazer. E esse é o discurso. Eles se chamaram de comboio da liberdade, se autodenominaram comboio da liberdade, né? E chegando em Ottawa, o que aconteceu foi que eles realmente dominaram o centro da cidade, que tem uma área grande, que é uma área mista, residencial e comercial. Então, os comércios estão fechados do centro da cidade há 21 dias. O principal shopping center da cidade, que fica a 5 minutos andando do parlamento, está fechado desde o dia... Foi no último fim de semana de agosto, agora eu tô de janeiro, eu estou me lembrando perfeitamente. Desde o dia 28 de janeiro, esse principal shopping center está fechado. Diversos comércios, inclusive pequenos comércios, estão fechados para manter a segurança dos funcionários, porque essas pessoas acamparam nas ruas, proibiram o tráfego, levaram os seus carros, os seus caminhões. Na primeira semana, buzinavam dia e noite. Então, as pessoas que moram no centro, principalmente idosos, né, tem uma população idosa muito grande no Canadá, em Ottawa não é diferente. As pessoas não conseguiam dormir.
A gente está no inverno, então as casas ficam a maior parte do tempo fechadas. E toda aquela fumaça de diesel também causando problemas para os moradores do centro da cidade. E a cidade sendo muito cobrada, né? A prefeitura, existe uma força policial, que a polícia do dia a dia é municipal. Então, a prefeitura e a força policial foram muito cobradas do que vocês estão fazendo agora. Já se passou uma semana e essas pessoas estão aqui, estão acampadas. A gente já viu outros protestos em que a polícia chegou, rapidinho, como você sabe, batendo, né, com toda a sua força, demonstrando todo o poder do Estado, né, contra o poderio militar do Estado, contra manifestantes, né, pessoas negras, indígenas, que a questão indígena é muito forte no Canadá. E a desculpa usada sempre foi: não, a gente reagiu com força porque os manifestantes eram violentos, eram intimidadores, né? E agora, esse mesmo discurso foi o que estava sendo usado para que a polícia não fizesse nada. Não, a gente não pode fazer nada porque eles são violentos. Ué, o que tem diferente desse protesto para outros? O que tem diferente é que esses são pessoas canadenses, natas, brancas, um grande número de supremacistas brancos, com apoio de conservadores, com apoio para além da fronteira, né, para os nossos vizinhos do Sul, nossos vizinhos estadunidenses. Os grandes financiadores são dos Estados Unidos. O Donald Trump e os seus filhos e seus apoiadores já falaram a favor, elogiando o comboio da liberdade dos canadenses. A gente viu... Isso pode fazer tambalear o governo do Premier Trudeau, mas esse é um governador fraco. Não é como tu presidente. O que você achou? Chegou no teu país e teu presidente foi lá e evitou a Terceira Guerra Mundial. Tu acha pouca Não coisa? É? Isso é que é um líder mundial, certo? Evitou uma guerra. É uma coisa extraordinária. Quando Putin falou: pô, Bolsonaro, você evitou a Terceira Guerra Mundial, disse: nossa, já teve duas. Estou debochando mesmo para falar do teu presidente. Foi uma surpresa. O que tu trouxe aí de Canadá? Imagino que alguma coisa, algum presente para tua mãe tu deve ter trazido, essas coisas que você disse: vou levar isso para o Uruguai, para Brasil, porque lá não tem. Trouxe. Como sempre, a minha família, e acredito que a maior parte das pessoas que visitam o Canadá querem saber o que é a famosa folhinha do Canadá, que é a folhinha da bandeira. Bordo. É a folhinha do bordo. O bordo é a árvore nacional, né, do país. E do bordo, você faz o xarope, aquilo que a gente vê sempre as pessoas colocando em cima da panqueca. É um xarope que vem da árvore do bordo, que é tirada do tronco do bordo. Você faz um furinho no tronco, pequenininho, 2 centímetros, e bota uma torneirinha nas coisas mais industrializadas, digamos assim. Nas mais artesanais, um caninho, como se fosse um caninho de bambu ou de uma outra madeira. E aquela seiva fica pingando num balde, em geral um balde de alumínio, né? Você vê os campos do bordo, do maple, todos com as arvorezinhas, cada uma com seu baldinho. Como se fosse nossa seringueira aqui, ordenhando ela. Como se fosse uma seringueira, exatamente. Cada uma com seu baldinho, recolhendo aquela seiva. E depois aquela seiva é fervida por um dia, 2, depende da quantidade, para evaporar toda a água e fazer o xarope. É só isso, você ferve e faz o xarope. O xarope passa a ter 60%, 70% de teor de açúcar depois dessa ferveção toda. E para você ter 1 litro do xarope de bordo, você precisa de 40 litros da seiva. Então, para você ver a quantidade de água que precisa se tirar, né? Então, esse é o grande produto canadense que as pessoas querem ver. Então, eu trouxe aqui, primeiro, o sucesso absoluto, que todo mundo gosta aqui em casa,
que é o biscoito. É um biscoito recheado com creme do maple, né? O biscoito tem um formato da folhinha, olha que bonitinho. E aí aqui você pode ver, como tudo no Canadá, o Canadá tem 2 línguas oficiais, né? O francês e o inglês. Então aqui tá o rótulo em francês, né? Crème à l'érable, né? E do outro lado, em inglês, maple cream. Então você é obrigado a ter nas 2 línguas. Então é sucesso aqui na minha casa, na casa dos meus pais, todo mundo adora. Aqui tem, conheço, né? Então é uma delícia. Você provou também, né? Que eu sei. É uma boa sobremesa, né? Oh, delicioso. E outra coisa que eu trouxe também é de maple, que é a primeira vez que eu trouxe dessa vez, que é um torrone. Sabe, torrone normal, branquinho, com amendoim. Esse aqui tem também o xarope de maple, xarope de bordo. Interessante. Foi sucesso. Eu comprei por acaso. Eu achei que era bala mastigável, porque eu sempre trago a bala mastigável. Eu sempre trago, não, né? É a primeira vez que eu tô vindo, mas quando eu fui visitar a primeira vez eu voltei, eu trouxe a bala mastigável. E aí eu tava no aeroporto correndo, ai meu Deus, tem que comprar bala, peguei o pacote, e era o torrone. E foi uma surpresa, porque é uma delícia também. Acho que vai passar a ser o principal doce trazido aqui. Que bom. Tu sabe que já estamos no final. Uma das coisas que sempre me intrigou é que não se sabe a origem do nome da etimologia Canadá. Uma das versões diz que como os europeus não encontravam nem prata nem ouro, escreviam a Canadá. Ou seja, há outras versões de outras formas de origem da palavra Canadá. Mas em Canadá encontraram a primeira colônia dos vikingos ano 1000, ou seja, 500 anos antes da chegada de Colón, os vikingos já tinham sua colônia aí na desembocadura do São Lourenço. Para nós, americanos, hispano ou português, nós estamos aprendendo a reescrever nossa história. De pronto, em Canadá, um dia digam, não, vocês, pelo amor de Deus, se atualizam. Não foi em 1492 que no ano 1000 os caras já andavam aqui plantando essas árvores que hoje adoram. E então, o nome, você tem alguma ideia da origem mesmo do nome? Difícil, né? Não faço ideia. Tá aí uma coisa que eu preciso pesquisar, né? Você não vai conseguir. E se você souber, você me avisa, tá? Porque com certeza. Eu tenho pesquisado e também não acho o nome. Eu já estou voltando na próxima semana, então quem sabe numa biblioteca lá, né? Eu consigo achar alguma coisa. Eu vou pesquisar. E o que você vai levar agora, que não pode faltar na sua bolsa viajando para o norte? Agora, a gente encontra muita coisa lá, né? Então, por exemplo, para mim, uma das coisas que eu mais amo é farofa. Então, antigamente não se achava farinha de mandioca, né? Agora já se acha farinha de mandioca. Mas o que eu tô levando... Menina, abre teu olho na fronteira. Leva para experimentar. Ó, prova aqui. Não tem nada a ver com o que você está pensando, viu, senhor oficial? Nunca tivemos problema com levando farinha. Mas o que eu tô levando... É muito grossa, né? A única coisa que eu tô levando... São 2 coisas que eu tô levando. Bananada, que não tem lá, de jeito nenhum, eu acho. Goiabada, até paçoca, eu acho lá. Agora, bananada, não tem. E eu amo. Então, eu estou levando bananada. E a outra coisa é cachaça. Porque... Você gosta? Eu amo cachaça. Ah, meu Deus, esse mundo está perdido. Não está perdido. Uma mulher, uma pessoa de família bem educada, dizendo na internet que ama cachaça. Isso é chique. É um mundo... E assim,
Lá, quando você acha a cachaça, é uma cachaça de má qualidade, uma cachaça aqui do Brasil que você compra naquele boteco mais pé sujo, e é coisa de 30 a 40 dólares, que hoje, se a gente converter para o real, dá, se for 30, dá 120 reais. Claro. E é uma cachaça daquela bem ruinzinha. Então, eu tô levando uma boa cachaça para fazer uma boa caipirinha, tomar um pouquinho de vez em quando, principalmente agora no final do inverno, para dar uma esquentadinha. E, nossa, você vai chegar e vai estar 2 quilômetros de neve lá, né? Ainda vai estar bastante neve, bastante frio. Não tanto. Você vai toda bronzeada, toda queimadinha de praia, vai ficar tirando onda, tirando a roupa lá, né? Para dar inveja, não? Então, no meu trabalho, né? Um dos trabalhos que eu faço é como coordenadora de comunicação de uma instituição, né? De uma organização não governamental. Então, nessa empresa eu trabalho de casa. Então, nessa eu posso, de camiseta, mostrar meu bronzeado. Na Starbucks eu não posso, claro. Mas o rosto já vai mostrar bastante o bronzeado, né? E falando da fronteira também, para tomar cuidado, quando eu estava vindo para cá, tem uma coisa que o canadense é bastante preocupado, é com o meio ambiente. Cada vez mais. Então, você tem empresas que produzem, locais que produzem coisas ecologicamente corretas. Então, eu comprei um protetor solar em bastão e também um desodorante em bastão, com embalagem de papelão, totalmente reciclável, tudo com extratos naturais, e coloquei na minha bolsa de mão. Passei no raio-x e o agente do aeroporto me perguntou: a senhora tem alguma coisa sólida dentro da sua bolsa? Eu falei: não. Posso abrir a sua bolsa? Abriu a minha bolsa e me perguntou: e o que é isso aqui? Aí eu... é um protetor solar e um desodorante que eu comprei para viajar, eu não me lembrava. Aí ele olhou e falou: nossa, que interessante, não? Que isso também é uma amostra do canadense, né? O canadense é muito polido, muito educado. Mesmo os agentes de fronteira que são conhecidos por serem durões, eles são muito agradáveis, né? Então, isso aqui é uma empresa local do Quebec que faz os produtos naturais, biodegradáveis. Todos eles são 98% derivados de planta. Então, eu entrei no ritmo canadense e a minha casa é toda com produtos quase 100% derivados de plantas, super biodegradáveis para conservar a água. Ottawa tem uma das melhores águas do mundo. A gente bebe água da bica e é uma coisa rara, em especial na América do Norte, você ter essa qualidade de água num centro urbano, né? Numa cidade que tem 1 milhão de habitantes, em qualquer parte do mundo é uma coisa raríssima, claro. Que bom, Laís, que você se adaptou. Tem colônia de brasileiro? Lá tem amigo brasileiro no Ottawa? Tenho amigos brasileiros. Ottawa não é o principal destino no Canadá. O Canadá hoje tem 36 mil pessoas que são brasileiras ou com ascendência brasileira, né? Tipo, canadenses que são filhos de brasileiros. Apenas brasileiros são 29 mil. Os principais destinos são Toronto, Montreal, Vancouver e Calgary. Calgary é bem ao norte, em Alberta. Ottawa não está entre os principais destinos. Tem mais ou menos 2 mil brasileiros em Ottawa. É bem pouquinho. Tem uma primeira geração, que já são pessoas de 50, 60 anos. E tem uma geração relativamente nova agora de imigrantes que estão indo para estudar, que foi o meu caso. Então, o pessoal que varia entre 25 a 40 anos, que está indo para estudar, geralmente para fazer um mestrado, um doutorado, porque a educação canadense é de grande qualidade, principalmente na área de saúde e na área de humanas. Eles são muito abertos e estimulam muito que pessoas de outros países venham estudar sobre os seus países, estimulam muito em que
nós sejamos as pessoas que falam sobre a nossa realidade, em vez deles irem até lá numa expedição para ver como vivem essas pessoas. Então, isso é bastante valorizado. Então, você tem essa nova geração agora de pessoas que estão indo estudar, que é também uma amostra, de certa maneira, da tão falada fuga de cérebros, né, do Brasil, com essa situação política em especial. Tem muita gente procurando outros países de melhor qualidade de vida, com bom ensino, e possivelmente vão permanecer, né? Eu espero que produzindo conhecimento sobre o Brasil, né? Eu sou uma pessoa de ciências sociais e de política, eu gosto de política, então a minha pesquisa foi sobre política, mulheres negras na política brasileira, meu estudo de caso foi sobre o caso Marielle Franco, e eu pretendo continuar estudando sobre o Brasil e falar sobre o Brasil, fazer como se diz muito hoje nas ciências sociais e ciências humanas, está muito em voga, né? Fazer uma descolonização, né? Descolonizar o pensamento. Então, é produzir nós mesmos colônias, antigas colônias, produzirmos o conhecimento sobre nós, que nós somos as melhores pessoas com a nossa experiência vivida, aliada às teorias, né? Que bom, fico feliz. Começa por avisarle a los brasileños que América no fue descubierta en 1492 y que antes de 1500 ya andaban brancos caminhando pelo Brasil. Laís Maurílio, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, seu carinho, sua atenção. Manda sua mensagem para seus amigos, sua família e fala que vai voltar pronto, tá? Boa viagem, querida. Obrigada, Raul. Foi um prazer muito, muito grande estar aqui falando com você, falando sobre o Canadá. Sempre que quiser, estou disponível. Sou sua correspondente na capital canadense. Oba! Oh, legal. Vamos te convidar em breve para participar de um programa. Obrigado e boa viagem, tá, Laís? Muito obrigada. Tchau, tchau. E este foi o programa 719 de Alvorada Cultural. Quero lembrar a vocês que toda segunda-feira estamos ao vivo, fazendo Semanário Latino-Americano, esse programa com convidados de toda a Latinoamérica. De Canadá, não, agora vamos incluir a Laís em nossa grilla de correspondente. Então, segunda-feira, às 20, pelas redes sociais, junto com Brenda Marques Pena de Belo Horizonte, fazemos ao vivo Semanário Latino-Americano.